Olá pessoal, boa tarde. Nesse dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, eu queria contar umas histórias e compartilhar um pouquinho com vocês a minha relação com esse objeto quando eu era criança. Eu não me lembro bem como foi que apareceu lá em casa uma coleção de livros que eu ganhei dos meus pais, mas na época eles tinham bastante dificuldade, não compravam propriamente os livros, mas eles apareciam muitos lá em casa, porque os meus pais sempre cultivaram esse hábito de ler. Então apareceu essa coleção Branca de Neve e os Sete Anões e Outras Histórias. Foi o primeiro livro que eu tenho lembrança de ter lido. Aqui, ó, já bem estragadinho. Ele tinha um audiobook, por incrível que pareça, tá? Era um disquinho que vinha nessa capa. No momento ele não tá aqui, a gente colocava na vitrola. E eu amava ler esse livro, que já tá todo desconjuntado, ouvindo o audiobook. E assim eu ia também aprendendo, eu repetia o tom, né, que era usado naquelas leituras no audiobook. Aqui, ó, o disquinho amarelo da Cinderela ainda está aqui. Tá? Então são 4 livros que eu passei a minha infância lendo inúmeras vezes, principalmente da Cinderela e da Branca de Neve, que eram os meus preferidos. Peter Pan também compunha essa coleção e o Soldadinho de Chumbo. Tá? Então, essa coleção da editora Gama, além de eu ler muitas vezes, escutar o audiobook e ficar encenando, eu adorava principalmente a Branca de Neve e a Cinderela, porque eu gostava de encenar que eu era elas. Então eu conversava, dialogava, ouvindo o audiobook, fazendo de conta que eu era uma das vozes, uma das personagens. E também eu fazia uma outra coisa interessante com esses livros, além de lê-los. Eu colocava aqueles papéis de pão. Lembram daqueles papéis de pão bem fininhos que a gente embrulhava as bengalas, né? Colocava aqui por cima dos desenhos e eu copiava esses desenhos em cada detalhe. Nunca desenhei bem na minha vida, mas adorava copiar esses desenhos em cada detalhe, depois pintá-los e colava pelas paredes do meu quarto. Então, gente, isso aqui, ó, é saudade pura, né? É história de como eu me tornei uma grande leitora. Grande no sentido de gostar muito de ler mesmo, né? Mais pra frente eu me lembro, porque assim, não vem à minha memória exatamente como também eu ganhei esse livro. Mas o meu pai e minha mãe conseguiram ir juntando livros que vinham, acho que da casa dos meus primos, não sei exatamente de onde vinham. E eles juntavam esses livros e foram me dando a coleção Vagalume, a famosa, que todo mundo gosta e tem boas lembranças. Então, a coleção Vagalume, o caso da borboleta Tíria, foi o meu livro preferido desta deliciosa coleção. Tá bom? E por fim, eu vou dividir com vocês um objeto que é um CD, já mais recente, que eu ganhei bem mais pra frente, né, do meu marido, tenho quase certeza disso. E ele adorava Caetano, então me falava das poesias, me dava aquelas fitinhas cassete para colocar no gravador, né? Reproduzir aquelas fitas, escutar muitas músicas de Caetano Veloso. E esse daqui, ele tem uma música chamada Livros. Essa música chamada Livros tem um trecho que eu quero falar para vocês em homenagem ao objeto livro neste dia. Então, Caetano diz assim: os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Cultivá-los em aquários, em estantes, em gaiolas, em fogueiras, ou jogá-los para fora da janela. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, porque muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever um. Muito legal, né? Ainda mais para quem depois se tornou escritor. Gente, obrigada por compartilhar comigo este dia.
Escrevam nos comentários se vocês quiserem compartilhar no nosso grupo, né, de conhecidos, as emoções que vocês se lembram dos primeiros contatos que tiveram com o objeto livro. Vai ser legal.